O que acontece com seu corpo quando você está pensando? Você pode pensar que é uma pergunta simples de responder. Um pensamento são apenas palavras em seu cérebro que o levam a fazer algo, certo? Na verdade, essa pergunta atormenta os cientistas há décadas. E a resposta precisa ainda é algo que é objeto de pesquisa. No entanto, o que podemos fazer é decompor o que sabemos sobre os nossos pensamentos e tentar juntar as peças do quebra-cabeça para criar uma imagem do que está acontecendo. Vamos lá. O que é o pensamento? O primeiro problema em descrever o que acontece em seu corpo quando você está pensando é que nem todos concordam sobre o que constitui um pensamento. À primeira vista, você provavelmente pensa em um pensamento como algo que você diz a si mesmo. Essa manhã, enquanto estava deitado na cama, você pode ter pensado: não quero me levantar. Vamos parar um momento e desconstruir esse pensamento para tentar descobrir exatamente o que é. O pensamento, não quero sair da cama, é algo que surgiu de uma forma espontânea em sua mente? Ou foi desencadeado por alguma coisa? É apenas um processo físico do seu cérebro ou uma manifestação de algo mais profundo, como uma alma, espírito ou outra entidade? Bem, isso é muita coisa para se pensar, e dependendo do que você pode perguntar, vai obter respostas completamente diferentes. Enquanto os cientistas podem aplicar a teoria reducionista e prever que os pensamentos são simplesmente entidades físicas que podem ser explicadas por mudanças químicas que acontecem no seu cérebro, os filósofos ou outros teóricos podem argumentar uma teoria mais dualista, de que sua mente é separada do seu corpo e que seus pensamentos não são partes físicas de seu cérebro. Deixando tudo isso de lado, se quisermos considerar o que acontece em nossos corpos, ou especificamente em nossos cérebros, quando estamos simplesmente pensando, precisamos pelo menos reconhecer que nossos pensamentos podem influenciar nossos corpos. E nós sabemos que isso é verdade por várias razões. O estresse, por exemplo, ou o pensamento negativo, pode piorar uma doença física. O medo pode levar ao aumento de certas substâncias químicas que nos preparam para a resposta de luta ou fuga. Os pensamentos iniciam reações em cadeia que nos permitem contrair nossos músculos. Como sabemos que os pensamentos podem influenciar nossos cérebros e nossos corpos, vamos dar uma olhada em como exatamente eles fazem isso e o que está acontecendo dentro do seu crânio, dentro do capô da sua cabeça. Voltemos ao pensamento matinal. Não quero sair da cama. Os cientistas argumentariam primeiro que o pensamento que você teve não foi espontâneo ou aleatório. Em vez disso, seu pensamento provavelmente foi uma reação a algo que estava acontecendo ao seu redor. Nesse caso, pode ter sido um despertador, verificando seu telefone para ver que horas são, ou ouvindo algo, como o caminhão do lixo passando, que te lembra a passagem do tempo. Em outros casos, os pensamentos podem ser desencadeados por memórias. Agora, uma vez que você tem esse pensamento, o que acontece? E aqui vamos a alguns termos da neurociência que são definidos. Para entender como o pensamento acontece no cérebro, existem alguns termos chaves sobre os quais você sabe mais. Potencial de ação, explosão repentina de voltagem causada por mudanças químicas, como os neurônios sinalizam uns aos outros. Um neurônio, uma célula nervosa através da qual os sinais são enviados. Um neurotransmissor, mensageiros químicos liberados pelos neurônios que os ajudaram a se comunicar com outras células. Por exemplo, dopamina, epinefrina, norepinefrina, córtex pré-frontal, parte do cérebro envolvida no planejamento, personalidade, tomada de decisão e comportamento social. E o hipocampo, parte do cérebro crucial em uma variedade de funções de memória. E por último, a sinapse, uma estrutura que permite que um neurônio ou célula nervosa passe um sinal químico ou elétrico para uma célula-alvo. Como o cérebro pensa? O cérebro opera de maneira complexa, com muitas partes se cruzando e interagindo entre si de forma simultânea. Então, quando você tem esse pensamento pela manhã, é provável que todos esses diferentes componentes do seu cérebro, córtex pré-frontal, hipocampo, neurônios, neurotransmissores e por aí vai, estejam envolvidos ao mesmo tempo. Se o resultado do seu pensamento de que você não quer sair da cama
é jogar as cobertas sobre a cabeça, o que aconteceu para permitir essa ação? Ou, se em vez disso você decidiu que precisava se levantar e sair da cama, o que aconteceu de diferente? Sabemos que quando o cérebro está tomando uma decisão, diferentes redes neurais competem entre si. Eventualmente, uma das redes é ativada e produz o comportamento desejado. Isso acontece por meio de células nervosas na medula espinhal, chamadas neurônios motores, que disparam e enviam impulso pelo axônio, que viaja até o músculo e causa a ação. Nesse caso, você joga as cobertas sobre a cabeça ou realmente sai da cama. E os efeitos emocionais de seu pensamento? Sabemos que os pensamentos podem influenciar os neurotransmissores em seu cérebro. O otimismo está ligado a uma melhor imunidade à doença, enquanto o pensamento depressivo pode estar ligado à redução da imunidade. Portanto, se você jogar as cobertas sobre a cabeça, isso desencadear outro pensamento como estou cansado, não consigo me levantar, ou a vida está difícil, interações complexas em seu cérebro podem enviar sinais para outras partes do seu corpo. Por outro lado, se você sai da cama e pensa, isso não é tão ruim, estou indo agora, ou hoje vai ser um ótimo dia, os caminhos e sinais que seus neurônios enviarão de uma forma muito óbvia serão diferentes. Ainda não conhecemos todas as complexidades desse processo. No entanto, basta dizer que seus pensamentos são importantes. Seu cérebro está constantemente recebendo sinais, seja do seu ambiente externo, em termos de percepções ou memórias do seu passado. Em seguida, ele ativa diferentes padrões por meio de ondas no cérebro, por meio de bilhões de sinapses. Dessa forma, seus pensamentos se tornam mais complexos à medida que interagem com outros conteúdos produzidos por suas funções cerebrais. Nem é preciso dizer que seus pensamentos estão ligados às suas emoções. E é claro que de uma maneira bem bidirecional. Quantas vezes você experimentou uma injeção de adrenalina depois de ter um pensamento de medo? Você foi a uma entrevista de emprego ou em um primeiro encontro e sentiu a mesma coisa. Sempre que você tem um pensamento, há uma reação química correspondente em sua mente, e o corpo ativa esse pensamento como resultado. Mudar seus pensamentos muda como você se sente. É importante perceber isso, porque significa que o que você pensa pode afetar como você se sente. E da mesma forma, se você estiver se sentindo mal, pode mudar isso, mudando simplesmente sua forma de pensar. Se isso tudo te soar de forma incomum, volte para a premissa de que os seus pensamentos são entidades físicas em seu cérebro, e não forças externas espontâneas que não se conectam com seu corpo. Se você aceita a visão científica de que seus pensamentos são partes físicas de seu cérebro, e que você pode mudar seus pensamentos para simplesmente afetar seu corpo, então você acabou de desenvolver uma arma poderosa. E a mudança dos pensamentos começa com a identificação dos gatilhos que são desencadeados por cada um deles. Mas espere um minuto. Se nossos pensamentos são sempre apenas reações a alguma coisa, como podemos assumir o controle e simplesmente mudar? É claro que seus pensamentos não surgem do vácuo. Você está me ouvindo agora e obtendo novas ideias que podem usar para mudar seus pensamentos. Você pode estar começando a pensar de uma maneira diferente, você pode começar a alimentar seu cérebro com informações diferentes, você está se cercando de informações que programam seu cérebro para começar a pensar da maneira que você deseja. E o que isso significa é que, se você deseja começar a mudar seus pensamentos, precisa estar ciente dos gatilhos de seus pensamentos e também dos padrões desses pensamentos e qual a resposta que você tem para cada gatilho. Da próxima vez que estiver deitado na cama pensando, não quero me levantar, pergunte a si mesmo, o que desencadeou esse pensamento? Fique bem atento sobre os gatilhos de seus pensamentos. E você vai ter o poder de mudar suas emoções e sua saúde. No caso da pessoa que não quer sair da cama, pode ser que o despertador tenha acionado esse pensamento. Você tem uma associação mental entre o despertador e o pensamento que não quer sair da cama. Você criou um sulco mental em seu cérebro. E por assim dizer, ele conecta de uma forma instantânea aquele gatilho com aquele pensamento. Portanto, se você deseja alterar essa reação, precisa alterar o gatilho ou interromper a associação com esse pensamento. Uma maneira de fazer isso seria forçar você mesmo a ter um pensamento diferente todas as manhãs durante 30 dias, até que esse pensamento se torne uma nova reação ao gatilho que você tem. Por exemplo, você pode simplesmente se forçar a pensar: adoro levantar todos os dias
durante 30 dias. Se esse pensamento for um pensamento irrealista, talvez você tente algo como: não é tão ruim levantar. Depois que eu começar, fico feliz por ter acordado cedo. Alterar o gatilho ambiental também pode ser útil. Como por exemplo, você também pode alterar o som do alarme para simplesmente diminuir a probabilidade de ter aquela reação antiga, ou o pensamento antigo, ou o pensamento que você tinha ao alarme antigo. Depois de pegar o jeito, você pode aplicar em todas as áreas da sua vida. Como por exemplo, se você ficar preso num engarrafamento e se sentir irritado, frustrado, o pensamento "não suporta o trânsito" vai enviar sinais do seu cérebro para o seu corpo para acelerar sua respiração e tensionar seus músculos. Ao passo que o pensamento "não consigo controlar isso", é melhor relaxar, vai enviar um sinal para o seu corpo se acalmar. Se você está preocupado com uma próxima apresentação, o pensamento preocupado, "isso vai ser horrível, estou tão ansioso", vai deixar você em pânico e nervoso. Enquanto o pensamento "estou fazendo o meu melhor, isso é tudo que eu posso fazer", vai te ajudar a enviar sinais para o seu corpo que não há problema em ficar calmo e relaxado. Nós sabemos que lesões específicas em partes do cérebro danificam habilidades cognitivas específicas. Isso é interessante porque destaca o fato de que os pensamentos realmente são entidades físicas e são influenciados pelo corpo. As funções cognitivas dependem do bom funcionamento de todas as partes do cérebro. Quando esses sistemas são interrompidos, o pensamento simplesmente pode ser afetado. Além das lesões cerebrais traumáticas, as doenças também podem afetar o pensamento. Um exemplo disso inclui a doença de Alzheimer, doença de Parkinson, ALS, e o acidente vascular cerebral. Danos cerebrais causados por essas condições pode afetar simplesmente a autoconsciência, o comportamento, o controle de impulso, a atenção, a concentração, a memória, a motivação, a tomada de decisão e a solução de problemas. Além de afetar aspectos do pensamento e do comportamento, as lesões cerebrais também podem ter efeitos físicos duradouros, incluindo dores de cabeça, tontura, perda de audição, perda de visão, problemas de sono e fadiga. Todos esses problemas podem afetar a forma como uma pessoa pensa. Embora seja verdade que ainda não entendamos muito sobre a mente, o corpo, o universo e muitas outras coisas, é bastante óbvio que, no mínimo, os pensamentos podem ter uma influência direta nas reações do cérebro e do corpo. Essa é a base de muitas formas de terapia da fala, como por exemplo, uma terapia cognitivo-comportamental. Isso pode permitir que você mude seu pensamento. Você também está fazendo algo que pode ter um impacto positivo em seu cérebro e corpo. À medida que você constrói novos caminhos neurais e desenvolve hábitos de pensamentos mais saudáveis, essas mudanças simplesmente podem ser duradouras. E simplesmente o poder do pensamento pode mudar a sua vida. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.